Bom dia a todos, meu nome é Fernando Segato, eu sou coordenador da plataforma Biotecnológica 3 do PBIS. Nós estamos sediados no Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena. O objetivo da plataforma é produzir proteínas doces para utilização como aditivos em alimentos, uma vez que estas proteínas apresentam elevado poder adoçante e baixo teor calórico, quando comparadas aos adoçantes convencionais. Dentre as proteínas de interesse, nós temos a talmatina. Essa proteína ela já vem sendo utilizada na indústria de alimentos. No entanto, existem alguns fatores que são limitantes à sua produção, como por exemplo, por essa proteína ser de origem vegetal, existe a necessidade do cultivo da planta por longos períodos, que, somado à obtenção e à separação do extrato nas formulações, se torna um desafio. Devido a essas questões, existe o interesse na sua produção através do uso de micro-organismos geneticamente modificados, visando diminuir os custos e o tempo de obtenção. Como tal aplicação não é trivial, a plataforma Biotecnológica 3 tem se esforçado na engenharia genética e na alteração pontual do gene responsável pela produção da talmatina, assim como na sua inserção em micro-organismos de interesse industrial. Com tal abordagem, buscamos a produção da talmatina em bioreatores através do cultivo de um micro-organismo geneticamente modificado. Para contornar esses desafios, nossa plataforma conta com a colaboração da doutora Gabriela Berto, da doutora Ana Júlia Ortega e do estudante de iniciação científica Pedro Ribeiro de Faria. Buscando superar o desafio biotecnológico em expressar heterologamente proteínas provenientes de plantas em fungo filamentosos, iremos utilizar como plataforma biotecnológica o fungo filamentoso Aspergillus nidulans e o vetor P-Expire. Atualmente, estamos explorando duas estratégias para direcionar a proteína de interesse para o meio extracelular. Neste sentido, existem pequenos peptídeos na sequência de aminoácidos, chamados de peptídeos sinais, que direcionam a proteína madura dentro do sistema celular. Nossa primeira estratégia aborda o uso do peptídeo sinal nativo da proteína doce e também o peptídeo sinal da glucoamilase para direcionar a proteína-alvo para o meio extracelular. Na segunda estratégia, abrimos mãos da experiência que o nosso grupo possui na expressão heteróloga de diferentes enzimas hidrolíticas e oxidativas, utilizando a mesma plataforma biotecnológica. Diversas enzimas de interesse já foram expressas com sucesso. Desta forma, a proteína doce será fusionada a uma proteína que já tenha sido expressa com sucesso, a qual irá carrear a proteína de interesse para o meio extracelular. Foram construídos cassetes de expressão fusionando a talmatina aos peptídeos sinais ou às proteínas carreadoras. Até o momento, essas construções foram inseridas no vetor de expressão P-Expire e clonada em célula bacteriana. Para as próximas etapas, iremos iniciar a transformação de Aspergillus nidulans com todas as construções e seguir para a seleção das cepas. A confirmação da secreção das proteínas doces será feita por Western blot com anticorpos específicos para cada uma das proteínas. A expressão de proteínas doces é complexa em todos os sistemas reportados até hoje, de bactérias e leveduras até fungos filamentosos. Essa complexidade traz a necessidade de otimização das construções genéticas utilizadas para gerar os organismos modificados, levando ao maior rendimento de proteínas por volume de fermentação. Com essa otimização, é esperado que sejam obtidas quantidades de proteínas doces que tornem as proteínas doces recombinantes comercialmente viáveis. Uma primeira etapa de interesse nessa otimização é compreender o transporte da proteína no espaço celular, desde a expressão da proteína até sua modificação e transporte para o espaço extracelular, onde é possível recuperar o produto. Para acompanhar o transporte em vivo da proteína doce, seu gene foi fusionado a um marcador fluorescente com 3 diferentes peptídeos sinal. O marcador fluorescente funciona como um gene reporter, que possibilita o uso de microscopia de fluorescência e confocal, revelando a localização celular, o transporte e a secreção da proteína doce pelas hifas do fungo. Com esse conhecimento, nós podemos desenvolver uma estratégia de otimização da expressão e recuperação da proteína doce. Do final de 2023 até aqui, nós já obtivemos todas as construções genéticas necessárias e essas construções foram transformadas no nosso fungo modelo. Já estamos investigando possíveis transformantes que possam estar expressando essas construções com ensaios de indução e microscopia de fluorescência. A espectrometria de massas também está sendo utilizada para confirmar a identidade de possíveis produtos gerados. Nas próximas etapas, os transformantes expressando as construções genéticas com a proteína doce, marcada pelo gene reporter, serão investigados em ensaios de microfluídica acoplada à microscopia confocal, de modo a investigar o transporte em tempo real da proteína sintetizada pelo fungo e identificar nesse transporte possíveis pontos de otimização. Dentre essas otimizações está a construção de uma linhagem mutante do fungo, com genes seletos deletados por meio de cassetes de deleção por recombinação homóloga, visando aumentar a produção e secreção da proteína e reduzir a sua degradação, aumentando o rendimento do produto final. Também visamos gerar uma biblioteca de peptídeo sinal para controle da secreção de proteínas em fungos filamentosos.
Como um dos grandes desafios é produzir as proteínas doces em grandes quantidades para atender às necessidades da indústria alimentícia, foi prospectado um micro-organismo termofílico com status GRAS, capaz de produzir proteínas de interesse em temperaturas entre 45 e 55 graus Celsius, com meio de cultivo proveniente de coprodutos da indústria, o Thermotelomyces thermophilus. Por ele ser um fungo ainda não explorado no laboratório, durante meu primeiro ano de doutorado, realizamos fermentações submersas utilizando 2 meios de cultivo em diferentes fontes de carbono para a caracterização do consumo de açúcares, de proteínas e determinação também dos parâmetros mais adequados para o cultivo desse fungo. Posteriormente, realizamos o escalonamento dessas fermentações em bioreator para entender se os parâmetros observados em volume de fermentação menor eram verídicos no escalonamento. Com isso, conseguimos caracterizar e determinar as melhores condições para a fermentação dele. Durante o meu segundo ano, foram realizadas transformações mediadas por PEG nesse micro-organismo, com o intuito de estabelecer um protocolo de transformação adequado para realizar as modificações genéticas no fungo, com o intuito de inserir os genes das proteínas doce, como também para realizar modificações nas regiões regulatórias para a produção de proteínas em maiores quantidades. Como prova de conceito, realizamos transformações com cassete de expressão contendo a proteína verde fluorescente para integração ectópica no genoma do micro-organismo, como também foi construído e sintetizado um cassete contendo uma enzima de interesse inserido no genoma do micro-organismo. Como próximos passos, pretendemos modificar algumas regiões regulatórias da expressão proteica, visando aumentar a produção da proteína-alvo, como também inserir algumas proteínas doces no genoma de Thermotelomyces thermophilus.